aí, galera do canal Oi Oi Oi! Estou aqui pronta para mais um vídeo neste canal. Antes de falar sobre o vídeo de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho de notificação e deixar o seu comentário. Tudo isso dá relevância para o canal e o YouTube espalha o conteúdo para mais pessoas se inscreverem neste humilde canal. E temos também o @canal Oi Oi Oi, tá, gente? Se inscreve lá também, que é lá no @canal Oi Oi Oi, é onde eu posto todo sábado, quando saem os vídeos do canal, eu posto lá horas antes o vídeo do dia, né? Então, e lembrando também para vocês aqui, que os vídeos do canal, eles sempre saem aos sábados, 3h30 da tarde, o horário aqui da Holanda, tá bom, gente? E vamos lá para o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre gentrificação. Oi? Mas o que seria esse nome complicado, gentrificação? Bom, ele tem tudo a ver com arquitetura e urbanismo e desenvolvimento das cidades. Gentrificação é um fenômeno que acontece em São Paulo, acontece no Rio, acontece aqui pela Europa. A gentrificação em si, o que significa? É a mudança de característica de um bairro. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Um bairro que antigamente ele tinha uma função X, ele vai mudando de característica e passa a ter uma função Y. É basicamente isso que se chama gentrificação. A gentrificação, ela é boa? Bom, em certos aspectos, sim. Que bom. Pois muitas vezes ela muda um bairro que estava mais degradado. Com a gentrificação, ela atrai um outro tipo de público e atrai outros tipos de serviço para esse público. Empolgante. Mas, vamos aí botar umas aspas. Essa gentrificação, ela é boa só para quem está chegando no bairro. Tá, gente? Ela não é boa para quem já está no bairro e para quem já está no bairro e tem uma renda baixa. Pobre. Porque aí, quando um bairro ele muda a sua característica, ele passa a comportar pessoas com um poder aquisitivo mais alto. Então, os serviços que vêm para essas pessoas de poder aquisitivo mais alto acabam sendo mais caros, os aluguéis aumentam, de receber o dinheiro do aluguel. o IPTU aumenta e isso afasta as pessoas de baixa renda que estavam naquele bairro e que se utilizavam dos serviços que existiam lá naquele bairro conforme o seu poder aquisitivo. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Tá, gente? Então, é isso que acontece e aconteceu com vários bairros da cidade de São Paulo. E vem acontecendo aí, inclusive no bairro onde eu morava. Je bent aangekomen in Villa Amalia. Vem acontecendo também um processo de aumento do número de edifícios lá no bairro onde eu morava. Eles vão perdendo a característica que eles tinham para ter uma demanda, assim, eles começam a ter novas características para atender os novos moradores que chegam nesses bairros. Então, aqui eu vou dar um exemplo de alguns bairros que aconteceu esse processo aí da gentrificação. A Vila Madalena, por exemplo. A Vila Madalena, que antes aí, anos 30, anos 40, até mais ou menos anos 50,
era um bairro popular na zona oeste de São Paulo, a Vila Madalena era um bairro popular até então, até a década de 50, e entre as décadas de 60 e 70, a Vila Madalena ela começou a receber estudantes da USP que fugiam da perseguição policial dentro do campus da USP. Na moradia estudantil, no CRUSP, a polícia costumava fazer batidas, invadir, prender estudantes. Enfim, é uma pataquada sem tamanho. Que eram contra aí o regime militar, né? Então, esses estudantes, os estudantes que ainda sobraram, assim, lá no USP, lá no CRUSP, que combatiam a ditadura militar, para não serem incomodados pela polícia, eles optaram para se mudar de lugar. Então, eles foram atrás do aluguel, o atrativo da Vila Madalena naquela época, eram os aluguéis baratos. Não me diga! Que eles poderiam pagar. Então, a Vila Madalena, ela começou a sofrer uma transformação, virou um bairro mais popular, um bairro mais operário, vamos dizer assim, começou a virar um bairro mais estudantil e atraiu, esse bairro foi ficando mais estudantil, atraiu galerias de arte. Ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E bares para esses bairros, né? Então, para o bairro da Vila Madalena, desculpa. Então, o bairro da Vila Madalena aí começou a se transformar totalmente e nos anos 90, com a chegada do metrô, então aí o bairro começou o bairro já tinha essa característica de bairro mais boêmio, porque começaram a chegar os bares, casas noturnas. Natasha, buonasera, Natasha. Buonasera, Catuça. Que se instalaram ali na região da Vila Madalena, expulsando a população mais pobre que morava no bairro. Sua besta. E o bairro ficou com essa característica. Então, o metro quadrado do bairro ficou mais caro, o IPTU ficou mais caro, e quem vivia de aluguel ou quem tinha casa própria na Vila Madalena e pagava um IPTU baixo, começou a pagar um IPTU mais caro. Então, essas pessoas mais populares, né, mais pobres que moravam na Vila Madalena, começaram a ser expulsas do bairro. Esse é o grande problema da gentrificação, porque, como eu disse, ele só atende as pessoas que estão chegando lá. Então, os serviços começam a chegar só para essas pessoas novas que estão chegando e não cobre quem já está lá no bairro. A mesma coisa aqui, Tatuapé, Belenzinho e Moca também sofreram com esse processo da gentrificação, principalmente aí no fim da década de 80 e início da década de 90. Tatuapé, Belenzinho e Moca, bairros que ficam na zona leste de São Paulo, eles eram bairros operários, tinham vilas operárias, tinham fábricas nesses bairros, então atendia a demanda operária, né? As famílias de operários. Antes da década de 80 e 90, nesses bairros Tatuapé, Belenzinho e Moca, ele atendia essa demanda operária que trabalhava e morava nesses bairros. Mas aí houve a valorização desses bairros, a chegada de empreendimentos, prédios de classe média alta, classe média. Bando de burguês safado! Então, a característica desses bairros foi mudando. Tivemos aí nos anos 90, no distrito do Tatuapé, tem o bairro Jardim Anália Franco. O Jardim Anália Franco concentra prédios de alto padrão. Então,
novos moradores, uma nova característica foi dando para esse bairro, né, o Jardim Anália Franco, o próprio bairro do Tatuapé, que também ganhou linha de metrô no bairro aí nos anos 80. Então, as pessoas operárias que moravam em vilas operárias, nesses bairros Tatuapé, Belenzinho e Moca, foram obrigadas a deixar o bairro para ir morar em outros lugares da Zona Leste ou outros lugares de São Paulo que não oferecem a mesma estrutura que os bairros passaram a oferecer. Porque geralmente, assim, tinha antigamente, aí anos 60, anos 70, anos 80, nós tínhamos pejorativamente o termo de bairro dormitório ou cidades dormitório. Essas cidades ou bairros dormitórios, eles ofereciam apenas a moradia. Então, você tinha lá só o lugar para você morar. Não tinha estruturas de hospitais, outros tipos de serviços, como supermercados, padarias, coisas desse tipo, serviços de transporte. Então, era apenas, assim, os bairros dormitório. Cidade Tiradentes nasceu com esse conceito de ser bairro dormitório. Itaquera, com as Coabs, também nasceu com esse conceito de ser bairro dormitório, que as pessoas vão apenas lá, elas habitam naquele lugar, elas chegam lá depois de um dia de trabalho no centro de São Paulo ou outros lugares de São Paulo, chegavam lá apenas para dormir, conviver no final de semana e não tinha nenhum outro tipo de estrutura além daquilo nesses bairros. Desgraçado! Inferno! Então, os governos nunca pensaram assim em montar estruturas, né, de hospitais ou outros tipos de serviços públicos, atendendo a demanda daquela região, e era apenas bairros para ser depósito de gente, para, já estou fazendo muito para deixar aqui um lugar para vocês morarem. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Entendeu? Então, muitas vezes essas pessoas que vão morar em Coabs ou em bairros extremos da capital paulista, eram pessoas que muitas vezes moravam nesses lugares, assim, em bairros um pouco mais perto do centro de São Paulo, mas que foram bairros que foram sendo valorizados aí pela gentrificação, e essas pessoas as pessoas das camadas mais populares não têm como pagar um aluguel nesses lugares assim, né? Tatuapé, Belenzinho, ou mesmo Vila Madalena, e vão para as regiões mais extremas da capital paulista. Voltando aqui em exemplos de gentrificação, o outro exemplo aqui é o Baixo Augusta. O Baixo Augusta, aí na década de 80 e 90, essa região do Baixo Augusta aí que compreende essa parte da Praça Roosevelt, o início da Rua da Consolação, essa parte da Consolação antes de chegar na Paulista, né, ali o bairro da Bela Vista, antes de chegar na Paulista. Bom, ali no Baixo Augusta e na Praça Roosevelt, durante a década de 80 e 90, se concentravam boates, né, as boates de garotas de programa. Era uma região de prostituição e de boates. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira, muitas coisas mais. Os aluguéis eram mais baratos. Aí, no final dos anos 90, na Praça Roosevelt, começou a ter a concentração
de grupos teatrais naquela região. Então, ali, no final dos anos 90, chegaram os grupos dos sátiros, dos parlapatões e começaram a instalar suas companhias teatrais ali. Então, ali ganhou uma valorização, começou a ter uma vida noturna com bares, com restaurantes. Houve, anos mais tarde, a modificação da Praça Roosevelt para atender a estrutura que tinha surgido naquele quarteirão ali do Baixo Augusta. Na própria Rua Augusta, ali no começo da Rua Augusta, as boates, né? As boates das garotas de programa, as boates de striptease, elas começaram a perder espaço para as baladas alternativas. Então, todo mundo começou a frequentar baladas alternativas. Aí das baladas alternativas começaram a chegar os bares e restaurantes com serviços alternativos também, lojas de roupas alternativas, brechós, começaram todos a se instalar aí na região do Baixo Augusta, e a população que morava ali foi praticamente expulsa dali. Então, as garotas de programa que trabalhavam e muitas vezes moravam também naquela região do Baixo Augusta tiveram que mudar de lugar. Não se sabe para onde as coitadas foram, mas elas mudaram de lugar e hoje em dia a Rua Augusta, ela concentra construção de prédios estúdio, que seriam as kitnets, né? As kitnets com metragens bem menores, assim, geralmente para uma pessoa ou um casal morar, não são apartamentos grandes. Então, hoje em dia, na Rua Augusta, há a concentração de apartamentos estúdio, ou as famosas kitnets, com um só morador, no máximo 2, tá? São moradias compactas. O meu bairro, né? O bairro lá onde eu morava. O bairro onde eu morava também, ele tá passando por esse tipo de transformação, gente. Isso começou mais ou menos aí na década de 90. No fim da década de 80, início da década de 90, começaram a aparecer os prédios lá no bairro onde eu morava. Hoje em dia, o número de prédios e de condomínios está muito maior. Isso já vem levando pessoas de baixo poder aquisitivo lá no bairro onde eu morava. Eles já, assim, essas pessoas já não têm mais como pagar um aluguel por lá ou um IPTU por lá. Então, elas preferem vender os seus imóveis e ir procurar aluguéis em outros bairros que estão muito mais perto do Parque Estadual da Cantareira. Geralmente, essas pessoas, elas são atraídas por lotes clandestinos que são vendidos na beira, assim, na divisa de bairros da Zona Norte com o Parque Estadual da Zona Norte. Elas acabam por ocupar partes do Parque Estadual da Zona Norte, porque não há uma fiscalização ambiental efetiva do parque, leis ambientais que são afrouxadas, enfim. E essas pessoas, elas acabam tendo que se instalar por lá, porque elas precisam de lugar para morar. Então, há aí sempre um problema governamental de políticas públicas de moradia em São Paulo. Não vai mudar nada. Mas não se pensa assim em fazer um misto, né?
os governos, assim, principalmente municipais e estaduais, assim, estou falando em termos de São Paulo, eles não pensam num misto, né? Que poderia, assim, já que está tendo uma valorização desse bairro, a gente tem que ter uma política pública aí de fazer um misto, de tornar algumas moradias de interesse para a camada mais popular, fazendo com que elas paguem um aluguel mais baixo, mesmo estando dentro de um bairro gentrificado, que ofereça mais opções de lazer, transporte, cultura e serviços. Ainda não se tem uma política efetiva sobre esse assunto, né? Eu não aceito! E o que a gente sempre vê acontecendo nos bairros que sofreram essa gentrificação são pessoas de baixo poder aquisitivo tendo que se virar e tendo que ir mais e mais afastadas da cidade de São Paulo. Muitas vezes elas vão para as cidades da grande São Paulo, o que custa para elas mais tempo no transporte, seja metrô, trem ou ônibus, custa mais dinheiro para elas, para transporte, e custa mais tempo de deslocamento. Tudo isso impacta, né? Tudo isso impacta a gentrificação impacta aí em tudo isso. Enfim, o que podemos fazer como solução? Aí fica nas mãos do poder público, né? Fica nas mãos da Prefeitura da cidade de São Paulo e do governo do estado de São Paulo, o que eles podem fazer com esse tipo de processo. Poderia ter, né, um tipo de política pública que atendesse quem já está lá, né? Quando está tendo esse processo de gentrificação, ter uma política pública para atender quem já está nesse bairro há anos e fazer com que essas pessoas que estão nesse bairro há anos aí tenham um IPTU mais baixo, caso elas tenham um imóvel próprio nesses bairros gentrificados, ou aluguéis sociais, aluguéis mais baratos, conjuntos habitacionais em prédios desocupados, enfim, no caso do centro de São Paulo. Aplaudir. Mas aí tudo depende, né, de políticas públicas e a quem essas políticas públicas elas servem. O que eu consigo enxergar, assim, em São Paulo, é que muitas vezes as políticas públicas dentro da cidade de São Paulo, elas atendem mais o interesse das construtoras do que da população em si. Aqui nesse Twitter eu hablo mesmo. Então, as construtoras baixam, assim, prédios altos, muitas vezes sem atender o que é o bairro ali, né? Aí taca pro prédio alto. E é isso, gente. É isso o papo de hoje. Um pouco sobre gentrificação aí, que eu falei hoje no vídeo. E pro próximo vídeo eu vou falar sobre um tema sensível, tá, gente? O tema sensível que eu vou falar para o próximo vídeo são crimes famosos que aconteceram na cidade de São Paulo. Então, esse é o tema para o próximo vídeo do canal. E eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem neste canal. Quando vocês se inscreverem, ativem o sininho de notificação, dá o seu like, deixa o seu comentário e se inscreve também lá no @canal Oioioi, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e fui! Que aqui onde agora está esse edifício alto